Muito bem, jovens, eu sou o professor Daniel Reis. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de vídeos no YouTube. A aula de hoje vai ser sobre o método científico. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender por que a biologia precisa estudar o método científico. Bom, é muito simples. A biologia é uma ciência, é a ciência que estuda a vida. Logo, se ela é uma ciência, ela precisa utilizar o método científico para ser produzida, para ser construída, certo? Então, não tem como a gente estudar a biologia sem antes estudar o método científico, ou seja, a gente precisa aprender como esse conhecimento científico é construído, tá bom? Outro motivo pelo qual é muito importante a gente estudar esse método científico é que o seu raciocínio vai ser muitas vezes útil no nosso dia a dia, em várias situações do nosso dia a dia. Tá? Então a gente vai ver que sem sentir a gente utiliza esse raciocínio que está, digamos assim, incluído no método científico, a gente usa esse raciocínio no nosso dia a dia para resolver os problemas que nós encontramos no nosso cotidiano. Por exemplo, um exemplo bem bobinho aqui, né? Imagina aí que há muito tempo atrás, tá, os nossos antepassados eles não tinham o conhecimento suficiente para dominar o fogo, certo? Eles não conseguiam produzir o fogo. Eles apenas observavam o fogo quando esse se manifestava na natureza, por meio de raios, por exemplo. Então caiu um raio numa floresta que fazia com que pegasse fogo aquela floresta, aquela vegetação, certo? Os nossos antepassados passaram a observar isso. E a partir dessas observações, eles perceberam coisas muito interessantes a respeito do fogo. Por exemplo, o fogo é uma fonte de calor. Além disso, ele é uma fonte de energia luminosa. Tá? E além disso, o fogo, eles perceberam que afastava diversos animais. Tá? Então, os nossos antepassados perceberam que dominar o fogo seria algo que traria vantagens para eles. Tá certo? E aí, alguns começaram a se perguntar como eu posso fazer para produzir essa chama que é tão útil, certo? Que tem tantas finalidades, vai me trazer tantos benefícios. E aí esses caras começaram a elaborar algumas respostas para essa pergunta. Ou seja, como fazer o fogo? Eu acho que se eu esfregar duas pedras uma na outra, eu vou conseguir produzir calor e aí eu vou liberar uma faísca que vai conseguir fazer o fogo. Ou então, não, eu acho que se eu ficar esfregando um graveto numa folha, eu vou conseguir aquecer essa folha o suficiente para que ela entre em combustão. Então, essas são hipóteses, digamos assim. Tá? Se fosse o equivalente ao utilizado no método científico, seriam hipóteses, ou seja, possíveis respostas para aquela pergunta que foi elaborada. Muito bem, então esses seres humanos elaboraram essas hipóteses aí, digamos assim, e eles precisavam testar essas hipóteses. Logo, eles foram justamente testá-las. Tá? Então, pegou lá uma pedra e ficou esfregando na outra para ver se ia funcionar, ia produzir fogo. Pegou lá o gravetinho, certo? E à medida que eles iam tentando, eles iam aprimorando essas técnicas até que um belo dia eles conseguiram obter lá os seus resultados favoráveis. Tá? Isso aqui eu estou imaginando como deve ter sido. Obviamente que eu não tenho esse conhecimento de fato. Tá? Mas provavelmente foi dessa maneira, utilizando o raciocínio que está envolvido no método científico, certo? E aí, a partir da experimentação, esses seres humanos obtiveram resultados, tá? E a partir daí eles conseguiram dominar esse conhecimento, ok? Então, depois dessas etapas cumpridas, os seres humanos passaram a dominar o conhecimento de criar ou criar uma chama, criar fogo, tá certo? Outro exemplo do nosso dia a dia é o seguinte: imagina só que você acorda passando mal, com dor de barriga, tá?
qual é a primeira coisa que você vai pensar? Pô, eu acho que eu comi alguma coisa ontem que não estava muito boa e por isso eu estou passando mal hoje. Né? É uma coisa lógica. Você vai logo pensar nisso. Eu pelo menos penso assim, certo? Aí você começa a lembrar, não, ontem eu fui no shopping e comi aquele hambúrguer que estava gorduroso e estava muito calor, aquele molho. Você começa a tentar elaborar uma resposta para aquela pergunta, né? O que me fez passar mal? Então você está aí tentando elaborar aí algumas hipóteses para essa sua pergunta, tá? Aí você acha que foi o sanduíche que você comeu, tá? Aí você tem aquela ideia brilhante de ligar para um amigo seu que foi com você no shopping e comeu o mesmo sanduíche. Aí você liga para ele e fala: pô, cara, você tá passando bem? Como é que ficou aí depois de comer aquele sanduíche e tal? Aí o cara: não, pô, tô ruim também, não tô legal não, também tô passando mal. Ou seja, você acaba de aumentar a probabilidade de ter sido justamente essa a causa do seu mal-estar, certo? Porque se outra pessoa também está passando mal, então você é bem provável que tenha sido aquele alimento, tá? Aí você lembra que outras pessoas que estavam com você naquele grupo também comeram aquele sanduíche. Você resolve ligar para elas e todas tiveram o mesmo problema. Todas comeram o mesmo sanduíche e tiveram o mesmo problema. Ó, pô, agora você aumentou ainda mais a chance disso ser uma verdade, tá certo? É mais ou menos assim que funciona a ciência. Tá? A ciência está sempre tentando se aproximar o máximo possível da verdade. No entanto, nunca vai chegar à verdade absoluta. E é por isso que a ciência nunca para de evoluir. Tá certo? Beleza. Bom, agora imagina esse raciocínio dentro de um ambiente controlado, como por exemplo um laboratório, seguindo ali regras, tá? Em que não ocorre contaminação, ou seja, você está eliminando o fator acaso, você está eliminando as coincidências, certo? Você está fazendo da maneira mais correta possível. Está seguindo esse raciocínio, esse método científico da maneira mais correta possível. Então aí sim você efetivamente está fazendo ciência. E aí sim os seus resultados têm credibilidade, podem ser usados cientificamente. Tá? É necessário que você tenha então um ambiente controlado, como por exemplo um laboratório, para poder realizar isso. Tá? Aqui simplesmente algumas pessoas que, pelo menos alguma vez na vida, aí, utilizaram muito bem o método científico e realmente utilizaram. Bom, falando das etapas desse método científico agora, tá? Fica mais fácil da gente entender. Então, a primeira coisa do método científico, a primeira etapa é a observação. Então, você observa um fenômeno da natureza, tá? E esse fenômeno, essa observação é que vai motivar as demais etapas do seu método científico. Primeiramente, a observação vai motivar uma pergunta. Então, por exemplo, estou vendo fogo. Minha pergunta: como fazer para produzir fogo? Certo? Então, a segunda etapa do método científico é a pergunta. Para essa pergunta, você vai tentar elaborar respostas. E essas possíveis respostas são as suas hipóteses. Tá? Muita gente se enrola na hora de saber o que é uma hipótese. Então, uma hipótese é uma resposta, uma possível resposta para uma pergunta que você fez. Tá? Detalhe: para que uma hipótese seja realmente considerada uma hipótese, ela precisa ser testável. Como assim? Olha só, vou dar um exemplo de uma coisa que não é testável. Preste atenção. Alguém chega para você e fala assim: Deus existe. E aí você se pergunta: será que existe mesmo? Como é que eu vou fazer para testar isso? É possível testar? É possível testar se Deus existe ou não? Tem como testar isso? Não tem. Então, é por isso que a ciência não vai estudar se Deus existe ou não. Simplesmente você acredita ou não acredita.
certo? Então, a existência de Deus não é algo testável, por isso a ciência não vai estudar, tá certo? Então, a ciência só estuda coisas que podem ser testáveis, ou seja, as hipóteses precisam ser testáveis, elas precisam ser possíveis de testar, tá certo? Aí você vai lá e faz os seus testes, a sua experimentação. Então você pega essas suas ideias, essas suas possíveis respostas para a pergunta e testa elas, tá? Simplesmente testa elas, tá? Por exemplo, lá no caso do fogo, o caboclinho lá pegou as pedras e resolveu testar se batendo uma com a outra ele ia conseguir obter a chama, tá? Então isso é um teste, certo? A partir desses testes são obtidos resultados. E aí os resultados vão dar para a gente vários dados que vão ser interpretados e a partir dessas interpretações a gente tira as nossas conclusões. Tá? Detalhe importante, um resultado negativo, ou seja, um resultado não esperado, também é um resultado. Tá certo? Por exemplo, pode acontecer numa pesquisa científica, num laboratório, acontece até com uma certa frequência isso, principalmente aqui no Brasil, que os recursos são meio escassos, né? O que acontece? O cidadão vai lá na biologia fazer um experimento que necessita de um reagente, e o reagente está vencido. Aí ele usa aquele reagente, não sabia que estava vencido, aí o experimento não dá certo, o resultado não dá o esperado, não funciona, e aí quando ele vai ver, era porque o reagente estava vencido. Então essas coisas podem influenciar nos resultados, tá? E é por isso que o ambiente realmente deve ser controlado para que o método científico seja efetivamente utilizado de uma maneira correta, tá certo? Outra coisa que é importante de ser dita é o seguinte: quando você vai fazer um teste experimental, normalmente você utiliza dois grupos, um grupo controle e um grupo experimental. O grupo controle é aquele que vai servir de comparação para o seu teste. Ou seja, é um grupo que não vai estar sendo exposto àquelas condições que estão previstas na sua hipótese. Calma, vou dar um exemplo, presta atenção, olha só. Imagina que próximo de uma fábrica que emite vários gases tóxicos na atmosfera, enfim, próximo de uma fábrica você tem um riacho, e às margens desse riacho você tem várias plantas. E aí um determinado biólogo observou que várias plantas estavam morrendo e não havia uma causa aparente para isso, tá? Simplesmente as plantas estavam morrendo, essas plantas que estavam próximas a essa fábrica. E aí uma das hipóteses que esse biólogo levantou para essa morte das plantas era justamente ligada à liberação de poluentes dessa fábrica. Bom, então ele observou que as plantas estavam morrendo, ele se perguntou por quê, qual era a causa dessa morte, e ele elaborou uma hipótese. Não, isso aqui elas estão morrendo por causa dos poluentes liberados pela fábrica. Como é que ele vai testar isso? Bom, ele vai ter que pegar uma amostra de plantas saudáveis, certo? Vai pegar lá e vai levar para um ambiente controlado, essas plantinhas saudáveis. Todas elas serão submetidas às mesmas condições de luminosidade, de temperatura, de água, de nutrientes, tudo igualzinho. Só que aí uma coisa vai diferenciar dois grupos. Então, metade dessas plantas vai ser o grupo controle, metade dessas plantas vai ser o grupo experimental. Qual a diferença do controle para o experimental? No grupo controle, as condições serão normais, ou seja, não vai haver aquela variável que você quer testar não será colocada nesse grupo. Enquanto que no grupo experimental, você não quer testar justamente se os poluentes da fábrica causam a morte das plantas, então é no grupo experimental que você vai expor essas plantas aos poluentes da fábrica. Ou seja, você vai ter um grupo que não está sendo exposto a poluentes,
um grupo que está sendo exposto a poluentes. Ou seja, a única diferença entre o grupo controle e o experimental é a presença dos poluentes. Tá? Então, no final, quando você terminar o seu experimento, você vai analisar os resultados do grupo experimental com o grupo controle. O grupo controle vai ser o seu padrão de comparação. Aí, digamos que do seu grupo controle, 10% das plantas morreram. No seu grupo experimental, 80% das plantas morreram. Ora, é uma diferença altamente significativa. Tá? Então, no seu grupo controle, poucas plantas morreram, no seu grupo experimental, muitas plantas morreram. Então, isso é um forte indício de que aqueles poluentes liberados pela fábrica estão influenciando na morte dessas plantas. É um forte indício, não é 100% certo, mas estatisticamente é significante, certo? É significativo. Então, você pode, a partir desse seu trabalho, você pode concluir que os poluentes influenciam na morte das plantas. Tá? Mas agora repara uma coisa, a pesquisa acabou, resolvido o problema? Claro que não. A partir daí, você pode fazer outras pesquisas para saber se esses poluentes também afetam a saúde de animais, dos seres humanos, se os poluentes estão se depositando no solo, se eles estão se depositando na água. Ou seja, a partir de uma pesquisa, você consegue desencadear várias outras pesquisas. E é dessa maneira que o conhecimento vai sendo ampliado. Tá certo? Bom, para finalizar, o que acontece? Não adianta nada um cientista ter todo esse trabalho, fazer um monte de coisa, fazer teste, gastar tempo, gastar dinheiro. Não adianta ele fazer tudo isso se ele não publicar, se ele não contar para ninguém. Ele tem que divulgar isso para a comunidade científica, certo? Então ele precisa publicar em revistas científicas. E é aí que sai, finalmente, o resultado da sua pesquisa. Tá? Essas revistas científicas são publicações específicas, tá? Para as áreas, e elas contam com pessoas qualificadas que vão julgar aquele trabalho. Ou seja, vão avaliar se o método científico foi bem utilizado, se não há falhas no método científico, se os resultados não foram manipulados, se os resultados não foram mal interpretados, tá? Se os seus experimentos foram sob condições corretas, se não houve influência de outros fatores no seu experimento, tá certo? Então isso vai ser analisado quando as revistas são de qualidade, né? Que é o caso aí dessas que eu estou mostrando para vocês aí. A Nature, que é top, né? A Science também top, são duas revistas internacionais top do mundo, e eu coloquei ali uma revista brasileira também, a ANAS, da Academia Brasileira de Ciências, apenas a título de curiosidade, sendo uma revista brasileira na área da ciência. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, clica ali no curtir, mãozinha para cima, inscrevam-se no canal, tá? Coloquem sugestões, comentários, dúvidas. Ou seja, o canal também é de vocês, tá certo? E nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!